Então, como que eu faço aí uma rede neural artificial? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, em que eu tenho, isso aqui é um A, né, uma quadrícula 8 por 8 com números binários, certo? Então, eu peguei esses 4 bits aqui de cima, e essas são as minhas primeiras 4 entradas, daí tem mais aqui 4 bits daqui, são as segundas, depois 4 bits a terceira, e os 4 últimos bits a quarta. Tá vendo que esse neurônio aqui tem 16 entradas binárias? É o número 0 ou 1. Isso é uma, né, a rede neural mais singela, né, é uma rede neural que tem um neurônio, e daí quando vem essa entrada aqui, ele diz, opa, isso é um A. E deu para fazer um reconhecedor de caracteres, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer vários desses neurônios, colocar um do lado do outro aqui, né? Um reconhece o A, um reconhece o B, um reconhece o C, um reconhece o D, e cada coisinha que eu pintar aqui, ele tem que me saber, né, qual letra que eu desenhei, certo? Essa matriz é 4x4. O que eu posso mexer na minha rede neural? No meu neurônio artificial? O único parâmetro que eu tenho para mexer são os pesos que ficam aqui dentro do neurônio, né? Aquela matriz de pesos que eu já mostrei para vocês, certo? Aqui no caso é um vetor de pesos, né? W1, W2, W é de weight, em inglês, né? Weight quer dizer peso. Então essas unidadezinhas aí, elas devem ter a capacidade de aprender e generalizar. Então, quando a gente pensa aqui numa rede neural que vai aprender a reconhecer o A, o que eu estou falando em aprender? Eu estou falando em ajustar os parâmetros, que é aqueles W1, W2 até o W16 aqui, de forma que na saída do neurônio só apareça 1 quando tiver um padrão aqui que seja o A. Então, eu estou falando aí de um aprendizado supervisionado, eu estou dizendo, ó, isso é um A. E daí, a minha rede neural, né, o meu neurônio, ele tem que alterar os pesos, tem que ter um algoritmo que altere os pesos desse neurônio para quando tiver esse padrão de entrada aqui, né, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ele me dê 1 na saída. E quando tiver outro padrão, que não seja a letra A, ele me dê 0 na saída. Ok? Entenderam? Lembro lá que na regressão linear eu tinha que ajustar um parâmetro só, né? Aqui na rede neural, o número de parâmetros é igual ao número de entradas no neurônio. Esses modelos neurais, eles foram propostos matematicamente, né, lá a partir de 1943. Observem, nem tinha computador em 1943, né? Isso aqui é antes do final da Segunda Guerra Mundial. O primeiro computador eletrônico foi o ENIAC, que é de 1945, depois que terminou a guerra. Né? Então, o pessoal já modelava isso antes de haver computadores, né? Mas tem aqui uma série de fatos históricos que eu vou passar rapidamente, mas não vou entrar em detalhes, porque o que nos interessa é ver como é que funcionam as redes neurais aí mais modernas, né? Então, o primeiro modelo foi proposto lá por McCulloch e Pitts, em 1943, e eles modelaram o neurônio como uma porta lógica binária. Então, tinha entrada positiva, entrada negativa, e daí você ajustava os pesos lá, e a saída era 0 e 1. E eles diziam que o cérebro humano era composto por essas unidades, e daí surgiu o termo de cérebro eletrônico. Eles disseram que logo, logo eles iam conseguir modelar a inteligência humana usando essas portas lógicas modeladas aqui. Obviamente não deu muito certo, né? Mas eles já conseguiram fazer, ajustar os pesos ali para algumas coisas. Por exemplo, se eu quero fazer com que, dadas duas entradas binárias, eu tenha uma saída positiva aqui só quando as duas forem 1, né, eles já conseguiram ajustar os pesos para fazer essa discriminação linear. Ou fazer aqui, se uma for 1, outra for 1, ou as duas forem 1, então a saída do neurônio vai ser 1. Observem que se você, né, puxar pela memória, você vai lembrar que isso aqui é o E lógico, 1 e 1 dá 1, e esse aqui é o OU lógico, o OU inclusivo, né? 1 ou 1 dá 1. E eles disseram, se eu consigo fazer o neurônio do E, eu consigo fazer o neurônio do OU, eu consigo fazer qualquer circuito combinacional no cérebro humano, e, portanto, o cérebro é binário, e, portanto, sabe, um monte de loucura aí que depois foram desprovadas. Mas a gente vai ver depois que o cérebro humano não é binário. Mas eles já conseguiram fazer esse treinamento aqui, com duas entradas e uma saída, né, já conseguiram fazer esse treinamento. Depois teve uma série de outros pesquisadores que pensaram, certo, mas será que eu tenho que fazer isso sempre manualmente? Né? Tenho que ajustar esses pesos sempre manualmente? Então tem aí vários avanços na tecnologia, inclusive o professor Gustavo já citou o Wiener, né, que é o criador aí do termo cibernética, né? Tem o Hebb, que foi o primeiro que inventou uma regra de treinamento para um neurônio. Tem o Marvin Minsky, que foi a primeira pessoa que fez uma tese de doutorado criando redes neurais. Para isso ele usava uma tecnologia nova na época, transistores, né? Na verdade ele usava válvula ainda para fazer as suas redes neurais físicas, com eletrônica mesmo. Von Neumann também entrou nessa brincadeira, e Von Neumann é o cara que inventou a arquitetura de computadores que a gente usa hoje, né?
arquitetura aí com processamento e armazenamento de programas em memória. Isso foi do von Neumann, ele também fez pesquisas, né, nessa área aí de simulação do cérebro humano. E daí, em 1958, teve um avanço que foi o advento do perceptron, que foi uma rede com múltiplos neurônios do tipo discriminador linear, que conseguia aprender, conseguia ser treinado para fazer aquilo ali que eu mostrei no começo, que é diferenciar o A do B. Porque observem, até então, você tinha que ir inventando, sabe? Você tinha que criar manualmente os pesos, tinha que descobrir quais os pesos eram adequados. E, puxa, isso era um problema grave, né? Era difícil achar esses pesos na mão, ainda mais quando a rede começava a crescer. Imagine se fosse aqui 8x8 ao invés de 4x4. Aí eu já teria 64 pesos. Aí eu teria que diferenciar um A do B, achar pesos aqui, 64 nesse neurônio, mais 64 no outro neurônio, para saber qual que é o A, qual que é o B. E às vezes queimava uma luzinha dessas daqui, né? E daí tinha que ser resiliente a essas alterações, né? Então, era um problema grave fazer isso na mão. E daí, em 58, o Rosenblatt propôs um novo modelo de neurônio e deu origem aí aos primeiros modelos de treinamento. Então, o primeiro modelo que eu quero falar para vocês é o modelo Adaline. Então, Adaline é Adaptive Linear Element, elemento linear adaptativo, né? E depois começaram a chamar de neurônio, né? Que é mais bonito. Neurônio adaptativo linear. E daí tinha a versão que tinha múltiplos neurônios um do lado do outro, que era o Madaline, que era Multi-Adaptive Linear Neuron, ou Linear Element. Então ele foi proposto aí na mesma época, final da década de 50, início da década de 60, por Bernard Widrow, e ele propôs também um jeito automático de fazer um algoritmo de treinamento. Ele chamou esse algoritmo de regra delta, né, e esse algoritmo daí depois deu origem ao algoritmo backpropagation, que é um algoritmo aí bastante importante das redes neurais artificiais. O Adaline era mais ou menos o que a gente já tinha falado, né? Então tem as entradas, né? x1 até xn, pesos w1 até wn, tem o somatório da multiplicação do x1 pelo w1 mais x2 vezes w2. Então essa equação aqui, ó, ela acaba correspondendo a essa parte do somatório, certo? Então para a entrada de 1 até n, eu multiplico o xi pelo wi, e daí eu obtenho esse y aqui. A notação matemática é o x transposto vezes o w. Qual que é a ideia do Adaline? É que você apresente para ele qual que é a saída que você deseja que saia na saída do neurônio. E daí o que ele faz? O delta é a subtração do que saiu no neurônio menos o que você queria que saísse. Então, observe, tem uma função de transferência aqui que é binária, né? Ou só sai 1 ou 0, ou sai 1 ou menos 1. E daí você diz, eu queria que nessa entrada aqui saísse 1. Aí se saiu 0 aqui, vai dar um erro. Conseguem ver? 1 menos 0, 0 menos 1, vai dar um erro. E daí o que eu faço com esse erro? Eu pego esse delta e eu altero os pesos para fazer esse erro desaparecer. Então, se saiu um valor maior do que eu queria, o que eu faço com os pesos? Y é maior do que YD. Eu quero treinar o negócio para aprender que o Y deve ser igual a esse YD. Então, o meu algoritmo, ele descobriu que esse cara aqui, se ele for maior do que esse aqui, o que eu tenho que fazer? Diminuir os pesos. E se ele for menor, o que eu tenho que fazer? Aumentar os pesos, para que a saída aqui chegue mais próximo da saída desejada. Você começa esses pesos aqui, você não sabe quais são os pesos certos para uma determinada aplicação. Você começa de forma aleatória, sorteia os pesos aqui. Aí você apresenta a entrada, para essa entrada eu queria que saísse 1, isso aqui é um A. Saiu 0, o que eu faço? Vou lá e aumento os pesos. Mas eu vou aumentar os quais? Os que estão com entrada 1, né? Saiu 1, mas eu queria que saísse 0. O que eu faço? Vou lá diminuir os pesos. Então, o modelo Adaline é só isso, né? Então, é super simples, mas é só isso. Na verdade, você aumenta todos que estão sendo utilizados, né? Porque se a entrada é 0, esse peso não foi considerado nesse ponto. Então, você aumenta proporcional ao valor da entrada. Mas, simplesmente, você aumenta todos. Então, para isso não ficar muito pulando, assim, né? Ele colocou aqui um valor de passo, um valor multiplicador ali. Mas observe, a regra delta, na verdade, ela é um modelo matemático muito simples, que é o cálculo do erro quadrático, e daí você minimizar o erro quadrático. Lembra que a gente fez lá na regressão linear? Você fazia para todos os pontos, calculava o erro, levado ao quadrado, aí fazia a média, calculava o erro global. Daí você achava o ponto que tinha mínimo valor de erro global, lembra? Aqui é exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de ter um parâmetro, que nem eu tinha lá na regressão linear, eu tenho vários, que são os pesos.
né? A entrada é padronizada, ela vem de algum lugar, e a saída também, é um treinamento que vem de algum lugar, só pode mexer no W. Então, você faz aqui uma superfície de erro quadrático para todas as entradas. Eu passei uma entrada aqui, eu quero que saia 1. Agora dei uma outra entrada, quero que saia 0. Aí eu vejo o somatório do erro quadrático. E agora eu mexo os pesos para forma a minimizar esse erro quadrático. Como é que eu faço para mexer nos pesos para diminuir o erro quadrático? Eu vejo lá a derivada da função naquele ponto e dou um passo na diminuição da derivada. Então, eu devo ter que calcular a derivada. Na verdade, a derivada multidimensional, né, é o gradiente, chama gradiente. Para quem não é da engenharia, não se preocupe com isso, pessoal. É só para vocês saberem que tem uma base matemática de como calcular para que lado que eu tenho que ir em cada peso. E o resultado final é, simplesmente pegue lá o erro e multiplique pelo peso e pronto, você tem lá um derivado. Então, aqui tem a derivação, né? Então, a função de erro, né, a loss function está aqui explicitada. Aí, quando você deriva ela, o 2 cai para fora, multiplicando. Aí você tem o W que cai para fora também, porque aqui ele multiplica o X, daí fica o X. Eu sei que dá essa equação aqui, ó. Delta é igual a Y desejado menos Y que foi obtido. Então, a regra delta é, calcule o erro e altere os pesos proporcional ao erro. Tá vendo aqui, ó? O novo W, que é o W do passo K mais 1, é igual ao W do passo K mais 2 vezes uma constante pequena aqui de passo, vezes a entrada, vezes o delta. Então, se a entrada 1, eu vou dar um passinho, né, na direção de aumentar ou diminuir, de acordo com a minha saída, for maior ou menor do que a minha saída desejada. Observem que com isso aqui, eu já consigo fazer um treinamento para aprender aquele meu negócio de reconhecer o A, né? Ele acha, depois de um determinado tempo, os valores de W para reconhecer o meu A. Entretanto, tem alguns problemas aí, né? A minha superfície de erro, se ela for bem comportada, ó, tem um mínimo aqui, beleza? Então, a tendência é que, independente de quanto que eu inicie o sorteio dos meus pesos, a tendência é que ele venha para esse mínimo depois de uma quantidade de passos, né? Minimize o erro. Aqui está um pouquinho mais complexo. Dependendo de onde eu for, ele já não vai para o mínimo global, vai para o mínimo local. Mas ainda assim existe uma tendência grande dele ir lá para o mínimo global da superfície de erro, né? Aqui eu estou plotando só uma superfície que, sabe, eu só tenho W1 e W2. Tenho duas entradas só, né? E daí eu consigo achar uma superfície como essa. Ou, casos mais normais aí, eu tenho superfícies de erro como essa daqui. Que daí já não é garantia de que eu vou achar o mínimo global que está por volta aqui, né? Do 0,7 e 0,2. Mas, né, eu tenho um algoritmo que busca isso para mim. A regra delta pode ser considerada uma espécie de algoritmo genético. A regra delta, na verdade, é um outro nome para a busca de minimização do erro quadrático, né, que é também chamada de subida de encosta ou descida de vale. Então, lembra lá da subida de encosta? É um algoritmo de busca local? Então, aqui é a mesma coisa. Eu começo com W1 e W2 aleatório. E daí, a cada passo, eu vejo para que lado que eu tenho que dar uma caminhada aqui para diminuir esse valor de W1 e W2. E daí eu faço isso repetidamente até achar o mínimo local, o máximo global, o máximo local, né? Então, é uma subida de encosta. Então, basicamente, eu tenho que calcular o gradiente de cada ponto, que é aquela equação que eu mostrei ali, e dar um passinho na direção dele. A lógica é, se está acima do que deveria estar, eu tenho que diminuir os pesos, se está abaixo do que deveria estar, eu tenho que aumentar os pesos, né? E daí o negócio vai em direção à minimização da minha função de erro. Observem, isso aqui tem bastante similaridade lá com aquele nosso modelo da regressão linear, né?